Muitos bancos nos Estados Unidos estão com bilhões de dólares em prejuízo. E o maior receio nesse momento é se isso pode acabar causando o efeito dominó de vários bancos quebrando, isso acabar espalhando e colapsando a economia americana. E para piorar, saiu uma notícia nesse exato momento deixando essa possibilidade cada vez mais perto de acontecer. O que torna mais urgente ainda da gente conversar sobre Bitcoin e ouro. Vamos entender a notícia que está causando tudo isso, depois a gente vai entrando mais nessa problemática e até onde a gente pode chegar no Bitcoin e no ouro. Pra gente começar, eu preciso da sua inscrição e o seu like, é extremamente importante por conta do trabalho que deu pra fazer isso aqui, juntar todas as informações e explicar pra você de forma simples, tá? Então bora pro vídeo. Então, olha só, a origem vem: depósitos bancários nos Estados Unidos caem pela segunda semana consecutiva e, além disso, os empréstimos também recuam após 4 semanas de ganhos. Então, a situação não tá bonita tanto para os depósitos feitos nos bancos e também para os empréstimos que os bancos estão dando. Então, tá tudo ruim para os caras. Isso já era sabido, mas está piorando cada vez mais. O quadro geral que essa matéria passa é: depois de subir uma tendência ascendente constante, os empréstimos bancários atingiram um pico em novembro e caíram acentuadamente no início do ano. Então, os empréstimos que os bancos estão dando estão em queda. Isso é uma fonte de dinheiro para o banco. Isso não tá legal. Cara, o banco está com sérios problemas. E se você sabe, não é o único problema que os bancos estão tendo. Só piora a situação, olha só. Além de causar saídas de depósitos, as pessoas não estão depositando aquela quantidade massiva de dinheiro nos bancos. A gente está tendo uma queda meio que não muito significante, tipo imensa, a ponto de causar um alarme gigante no mercado. Mas qualquer tendência que esteja a mudar é uma atenção para qualquer investidor, tá? Então olha só. Os rápidos aumentos nas taxas do Federal Reserve, que seria o Banco Central Americano, eles estão aumentando os juros lá para combater a inflação. Isso acabou reduzindo o valor dos ativos bancários. Então, o Fed, o Banco Central Americano, aumenta os juros lá, os bancos perdem dinheiro, tá? Direto ao ponto seria isso. Ou seja, o setor bancário está em estresse e já tivemos 3 bancos quebrando, certo? Em resposta, os bancos estão reforçando seus padrões de empréstimos. Aqui está traduzido essa matéria, mas uma forma do banco tentar se manter com todos esses prejuízos, os seus ativos desvalorizados, é justamente reforçar a parte dos empréstimos. E como você pode ver, bom, eles estão recuando também. Então isso aqui começa a ficar bastante preocupante porque os bancos estão sofrendo uma pressão de todos os lados e a gente vai entender como é que isso vai afetar a economia. Agora que você entendeu a notícia que está piorando uma situação, a gente vai entender qual que é a situação que está sendo piorada, tá? E essa matéria fala e explica com maestria isso. E olha só, o que causou a crise bancária nos Estados Unidos e o que poderia acontecer a seguir? A gente fala de crise bancária, mas em tese isso nem aconteceu ainda, o que piora muito a situação. Então olha só, primeiro, quando você tem uma crise em um setor específico, como o setor bancário, cresce uma coisa chamada desconfiança. Os investidores, na verdade, quem tem grana e quer colocar no banco, vai pensar 50 vezes antes de depositar sua grana em um banco. Porque se o banco quebrar, você já sabe a história, né? Então olha só, o que eles vão fazer? Eles vão pensar em uma alternativa mais segura. Que alternativa segura seria os bancos maiores, os bancos mais confiantes, com uma estrutura mais sólida, porque a chance deles quebrarem acaba sendo menor. Isso em tese seria maravilhoso e funciona. Só que tem um problema nessa crise bancária que os bancos estão vendendo uma imagem muito positiva, sendo que não tem nada de positivo nessa história. Os bancos estão com prejuízos bilionários, só que eles estão passando uma imagem super tranquila. E essa notícia piora tudo que a gente já viu. Que o respiro deles seria empréstimos. E os empréstimos também não estão indo nada bem. Então eles estão tendo pressões em todos os lados, o que está piorando tudo praticamente. Só que aí a gente volta lá atrás de 2022. Em março de 2022 teve o pico da inflação. Pico da inflação, os governos precisam fazer alguma coisa a respeito. Eles aumentam a taxa de juros. Aumentando os juros, você dificulta o acesso ao crédito, você limita o acesso ao dinheiro, a economia vai se retraindo, ela vai desacelerando, consequentemente a inflação vai começando a entrar nos eixos. Em tese era para isso acontecer, e quem dera se fosse tão fácil assim. Agora, olha onde esse Banco Central americano se enfiou, tá? E desde 2022, o Banco Central americano só aumenta os juros, consecutivamente. E quando você aumenta os juros, você faz o preço de títulos de dívida do governo caírem. E quem tem esses títulos? Os bancos. Então, quando você aumenta a taxa de juros, os bancos estão tendo investimentos desvalorizados. Por isso que a gente está conversando que os bancos estão com prejuízos bilionários.
porque os juros aumentaram demais e os investimentos dos bancos perderam muito valor. É o proporcional, é o desproporcional na verdade. Os títulos aumentam, os bancos ficam desvalorizados nos investimentos. Então, cada vez que aumenta os juros, a situação só piora para os bancos. E aí, você já sabe, né? Isso aí já acaba ferrando muitos bancos, porque os bancos precisam de rotatividade de grana. E se eles estão com prejuízos em investimentos, eles estão presos naqueles investimentos. E se eles ficam presos, cara, a grana não gira. E olha que a situação não melhora a partir desse momento. A culpa está sendo da má gestão de riscos do banco. Tá? Isso significa que, bom, lá atrás, quando eles foram fazer esses investimentos nesses títulos, que se você não sabe, esses títulos têm uma data definida, são anos que eles ficam expostos nessa dívida, eles não contavam que os juros nesse meio tempo iam subir pra caramba. E, cara, se isso se chama gestão de risco, você tem que fazer na sua carteira de investimento, você tem que fazer qualquer coisa da sua vida, você tem que ver quanto que eu estou arriscando, qual o risco de eu fazer X e qual o benefício dessa história. Você tem que colocar em cima da mesa. E aparentemente os bancos não fizeram isso. E acabaram não identificando o aumento das taxas de juros como um risco fundamental para o negócio deles. Era o básico que eles tinham que fazer. E você sabe que o banco tem uma estrutura absurda, colossal, uma equipe foda de economistas, de todo mundo que você imagina que manja do mercado. E aí entra simplesmente esse carinha aqui, né? O Warren Buffett, o maior investidor do planeta. Que fala o quê? Cara, esses caras que não fizeram essa gestão de risco deviam ser punidos, porque eles estão matando, quebrando todo o setor, cara. E aí, desde o início de março, o índice bancário dos Estados Unidos perdeu mais de 30% do seu valor. Então a gente está falando de uma desvalorização pontual. Um setor específico está perdendo valorização, está desvalorizando. Isso significa que isso não causou ainda um problema sistêmico. Não afetou, você viu a Bolsa Americana tendo um caos por conta disso? Claro, mexeu no índice porque mexeu no setor. Mas isso não espalhou para os outros setores, como na maioria das vezes isso acontece. Uma crise gera um pânico em tudo, cara, porque se você for parar para pensar, os bancos são praticamente a base da economia. Eles movimentam muita grana. E se você afeta, tem qualquer problema ali, cara, a economia toda pode colapsar. E até o momento, só o setor bancário está com problema e não está com previsão para recuperar. A não ser que o Banco Central americano pare de aumentar os juros. Só que aí a situação piora muito. Então, se liga no seguinte. Esse é o momento que os mercados estão estáveis em todo o mundo. Você pode ver que as bolsas estão em tendência de recuperação. Isso é bom. Claro que está um pouco longe do topo histórico, mas a tendência segue nos últimos meses de retomada, recuperação. Só que somente o setor bancário dos Estados Unidos está sob estresse. Esse estresse parece, por enquanto, gerenciável e não sistêmico. Isso significa que enquanto o problema é só no setor, você consegue, de certa forma, lidar com aquilo. Quando isso se espalha para o resto, meu amigo, você perde completamente o controle. Agora, no entanto, se essa crise vai aumentar, causar danos à economia, vai depender do que o Banco Central americano fizer. Se eles aumentarem mais as taxas, vai ferrar mais os bancos. E aí você fala, né? Mas Douglas, se eles não aumentarem as taxas, o que vai ferrar é a inflação. Então eles estão entre salvar a economia do país, diminuindo a inflação, dando uma esfriada, ou eles vão salvar os bancos. Cara, como é que você faz isso? E aí você pensa, você só consegue salvar um lado. Você tem a inflação alta e os bancos em crise. Para você salvar a economia, diminuindo a inflação, você aumenta os juros. Se você aumenta os juros, os bancos se ferram. Se você não aumentar os juros, os bancos ganham uma folga, não vai resolver o problema deles, mas a inflação vai aumentar. Só que pensa comigo, os bancos são literalmente a base da economia, o que mais movimenta dinheiro no planeta. Ok. Agora, se o banco quebrar, isso vai causar sim um problema sistêmico. Vai se espalhar para o resto, porque é a base da economia praticamente. Só que se você olhar para o outro lado também, a moeda fiduciária, o poder, a soberania da moeda de um país também é a base da economia. Então você está literalmente tentando salvar um dos dois lados, sendo que os dois são extremamente essenciais para o andamento da economia. Então você vê comigo que para você chegar numa solução nessa história, alguém vai ter que se ferrar. Que a gente chega num ponto dos investimentos. Se essa situação piorar, cara, é bolsa caindo, esse problema será sistêmico, as bolsas vão colapsar, sem dúvida. O mercado todo vai entrar numa onda de desconfiança, não só dos bancos, mas de tudo, cara. Porque muitas empresas dependem de bancos também. Cara, assim, e aí, o que você tem que pensar nessa história?
todo mundo por enquanto está correndo para uma coisa só, o ouro. E o Bitcoin está indo junto também. O Bitcoin entrou em tendência de alta junto com o ouro, pelo menos no curto prazo. Isso aqui foi um sinal para a gente que é investidor, pelo menos para mim, que eu estou completamente de olho nessa correlação entre ouro e Bitcoin. Qualquer mínimo detalhe que apareça pode ser sim uma dica, uma pista que o Bitcoin pode estar chegando perto de uma reserva de valor. É um ativo que as pessoas vão correr para se proteger, por mais que hoje seja considerado ativo de risco, né? De extrema volatilidade. E aqui eu quero te mostrar. Esse aqui é o gráfico do ouro desde a sua criação, tá? Pelo menos até onde tem registro aqui no gráfico. Você vai ver que, pô, é tendência de alta clara, tá? Ele tá vindo uma tendência de alta. Agora o Bitcoin, que é uma coisa completamente recente, se você for olhar este mesmo gráfico, olha só como é que ele ainda segue uma tendência de alta, por incrível que pareça, tá? Eu acredito sim que isso aqui é apenas uma formação de fundo, o mercado subiu, caiu, está iniciando uma retomada por agora, que pode ser justamente o comportamento que o ouro já teve, como você pode ver. Ele subiu, caiu, formou um fundo, iniciou uma tendência de alta e depois subiu mais. Então a gente pode ter esse comportamento sendo replicado para o Bitcoin, até porque o Bitcoin é muito mais recente, não tem tanto histórico quanto o ouro. Mas o fato é, no ouro, se você voltar aqui na tendência deste ano 2023, você vai ver que ele subiu e está em tendência de alta. Você, por outro lado, entrando no próprio Bitcoin e fazendo a mesma coisa, você vai ver também que está em tendência de alta. Então eles estão tendo o mesmo comportamento no curto prazo. E qual situação? Cara, literalmente em março começou essa brincadeira. O que foi justamente o quê? Onde estourou essa problemática toda de banco. Então, isso aqui acaba sendo um alerta para nós investidores que podemos estar vendo sim um momento importante que o Bitcoin começa a se aproximar do ouro. Claro que não vai ser de uma vez só, assim como a gente está esperando agora. Não. O mercado precisa de mais provas que ele sim pode ser uma reserva de valor. O Bitcoin precisa provar mais para o mercado. Essa simples coisa que aconteceu agora, essa correlação, pode ser sim um passo para essa história. E para isso, cara, você tem que aprender a investir, você tem que conhecer esse mercado, se inscrever nesse canal e dando like nesse vídeo é extremamente importante, que eu não te pedi, mas pô, pelo conteúdo é o mínimo que você pode fazer. E se você fizer uma projeção futura, Bitcoin e ouro lado a lado como reserva de valor, você vai precisar pensar no seguinte: qual que tem mais característica a favor e mais facilidade de uso e de adoção? O Bitcoin, tá? Simplesmente por ser um ativo digital, o ouro ser um ativo físico, armazenamento é um belo problema se você comparar os dois e o Bitcoin acaba saindo na frente. No final, hoje a gente não pode fazer essa comparação, porque o Bitcoin é um ativo de risco extremamente volátil, ativo novo. Mas se fizer uma projeção futura e uma comparação dessas duas, cara, o Bitcoin acaba saindo na frente, tem muito mais razão para ser uma reserva de valor comandando o mercado. Então, o que a gente está vendo hoje, toda essa dúvida em cima do Bitcoin, é sim uma semente nascendo. Essa semente no futuro pode ser já uma puta árvore gigante, tá? Então, o que você tem que ficar de olho é o seguinte: acompanhar o mercado. Não pega esse papo de Bitcoin que não serve de nada, isso é pirâmide. Cara, não pensa assim. Tudo no começo é criticado. Tudo. Seja o canal do YouTube, seja um novo ativo no mercado, seja uma empresa fazendo uma proposta diferente no mercado, tudo é criticado e visto de forma negativa. Só que no futuro a história é completamente diferente. Recomendo fortemente que você fique de olho em tudo que está acontecendo. Eu estou completamente de olho em todas as notícias que saem de mercado, de setor bancário. Eu tenho que ter ideia do que está acontecendo para justamente dar informação para as pessoas. Se quer mais informação, se inscreve nesse canal, me segue no Instagram, @DougTadeu, que você vai acompanhar tudo que eu tô falando sobre isso. Eu já tinha falado semana passada sobre esse assunto, mas agora eu preciso reforçar conforme novos sinais aparecem no mercado. A gente precisa ficar extremamente esperto e ligado, porque quem tá investindo, eu sou investidor, você provavelmente é um investidor, tá exposto em dólar, a gente tem que saber disso aqui. Porque tá dentro da economia americana, é uma bomba estourando dentro da economia americana que pode espalhar e piorar muito a situação. No mais, muito obrigado por ficar comigo até aqui, um abração, te vejo no próximo vídeo.